Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Caio Lima e esse é mais um vídeo exclusivo aqui pro canal do Rede Poderosa no YouTube. Mas hoje eu vou falar de coisa séria. Finalmente, não vou fazer resenha de livro ruim, não vou falar uma abobrinha, não vou ficar indicando coisa. Hoje eu vou falar sobre o expressionismo alemão na literatura, que tem tudo a ver com o nosso episódio do mês sobre o livro Berlim Alexanderplatz, do Alfred Dublin. Então, se você não ouviu o episódio do mês, eu sugiro que você procure tanto aqui no YouTube ou na sua plataforma de streaming favorita, e isso me remete aos recadinhos que eu tenho que dar, né? Primeiro de tudo, que o Rede Poderosa é um podcast e, além do YouTube, também está em todas as plataformas de streaming, todos os agregadores de podcast. Então siga a gente por lá, porque também nós produzimos conteúdo exclusivo em áudio, tal qual nós fazemos aqui no YouTube, beleza? E se você chegou aqui agora, não conhece o trabalho do Rede Poderosa, mas quer contribuir, já deixa seu joinha, deixa um comentário, compartilha com a galera, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todas essas paradas são importantes para que o algoritmo reconheça a gente e continue recomendando. Além disso, siga nossas redes sociais, o Instagram e o TikTok, é @centralredepoderosa. Lá a gente posta uns cortes, posta uma bobeirinha, posta agenda, que é muito importante, consegue se comunicar com vocês mais rápido, melhor, né? Então faz parte desse movimento. E se vocês têm alguma coisa mais extensa para passar pra gente, ou algum arquivo, manda por e-mail, redepoderosa@gmail.com. Além de tudo, não menos importante, é que esse mês começa o Clube Porradeiro, que a gente vai ler Vida e Destino do Vassili Grossman, o Guerra e Paz do século XX. Como eu amo essa expressão, como eu amo esse blurb. Mas nós dividimos a leitura dele em 4 encontros no último sábado de cada mês a partir de julho. Então, julho, agosto, setembro, outubro. Beleza? Dá tempo de participar, vai ser uma discussão e tanto. A gente já teve uma experiência linda com E o Vento Levou e a gente espera muito mais do Vida de Destino agora. Então, cola com a gente, o formulário de inscrição tá aqui embaixo. E é isso. Agora, finalmente, vamos para nossa apresentação. Antes, um aviso, né? Eu faço tudo num monitor só, então eu fico de frente para a apresentação, eu não consigo ficar de lado por conta da disposição do porão. Então, e eu não consigo fazer as paradas sem óculos também, então o reflexo não tem jeito, vai acabar batendo. Mas eu espero que o conteúdo esteja do agrado de vocês todos. E agora vamos para a mágica da transição, porque é a mágica da tecnologia que a gente deve se apegar. Então vamos lá. O que eu preparei para vocês hoje é uma apresentação, uma breve apresentação sobre o expressionismo na literatura, né? E eu coloco o expressionismo como um recorte de uma vanguarda criada na Alemanha, e eu vou tentar puxar as bases da vanguarda até chegar no Berlim Alexanderplatz, para que isso funcione de alguma forma como material adicional e funcione também como um exercício de várias referências que eu tenho ao longo do tempo. Eu espero que vocês gostem. O pôster, né? É um pôster da série de TV do Berlim Alexanderplatz, que eu amo de paixão, tanto quanto o livro, que foi lançado em 1980, dirigida pelo Fassbinder, um dos grandes diretores da história do cinema, da TV. E eu dividi em 6 partes, mais a bibliografia, né? Então a gente vai passar um pouquinho pelas bases gerais, um conceito do que eu quero tratar e de como eu vou puxar as coisas. Vou tentar dar um contexto histórico, e aqui eu acho que é a parte mais pesada. Tem bastante coisa acontecendo nesse meio, principalmente na Alemanha, né? Então eu acho que aqui a gente vai demorar um pouco mais de tempo, vai ser uma parte mais densa. Depois algumas características gerais que são levadas para a literatura, para vocês conseguirem captar um pouco de como houve a influência do movimento, né, da vanguarda expressionista. A literatura, um pouco, dando uma pincelada, e por fim, Berlim Alexanderplatz e tudo que envolve esse grande épico do século XX, a história de Franz Cabeça de Castor, ou Franz Bieberkopf. Então, acho que sem mais delongas, a gente pode começar. E a gente começa pelas bases gerais. Bom, o que a gente entende por expressionismo vem de uma manifestação interna
de valores que são aplicados à realidade a partir da arte. E isso tomou conta de muitas expressões, principalmente expressões visuais. Mas o que eu caracterizo como expressionismo aqui é um movimento alemão que começa bem no comecinho do século XX, 1905, com o grupo de Brücke, ou A Ponte, em Dresden, em que 4 amigos se juntaram porque queriam dar um sentido diferente à produção de arte no seu tempo, indo de encontro, né, indo contra, na verdade, a produção impressionista, uma produção que emergisse a partir de uma mimetização da realidade, né, que houvesse o limite daquilo que você vê como expressão artística, o que eles se consideravam também uma arte burguesa. Então, todo o meu recorte aqui, ele vem a partir das produções realizadas na Alemanha por movimentos específicos. O expressionismo, ele vem com essa ideia de ser uma antítese do impressionismo, como eu acabei de falar, mas não só, ele também é uma antítese de algo naturalista, e depois ele reformula esse sentido de naturalista. Mas, a princípio, ele é definido como antinaturalista e, obviamente, anti-impressionista. Então, eu trouxe aqui, guiado pela setinha, uma espécie de uma comparação que é muito comum aparecer na internet, em que você pega Cézanne, por exemplo, com o quadro Três Cavaleiras, de 1900, e você pega O Grito, do Edvard Munch, que é um norueguês, inclusive, que é de 1893. O Cézanne é considerado um artista impressionista. O Edvard Munch, ele é considerado um dos precursores do expressionismo, que é onde a totalidade da sua obra vai funcionar a partir daquilo que vem de dentro para fora. A forma como ele enxerga o mundo é que dá forma ao mundo, e isso torna a arte algo muito mais subjetivo, principalmente as artes visuais. Apesar de, como eu havia falado, que o movimento expressionista, dentro desse recorte específico, tem o seu início na Alemanha em 1905, né? Mas dentro de um conceito de uma arte que aspira ou tenta captar as emoções e algo psicologizante a partir da observação de mundo de um observador em específico, tentando captar aquilo que existe de mais individual nessa observação e de mais sentimental, né? Há uma retroação do argumento, e muitos artistas que vieram antes de dar caracterização ao movimento expressionista também são chamados de expressionistas, como uma forma genérica de defini-los. Então a gente tem tanto o Cézanne, um impressionista, quanto o Munch, que seria considerado um expressionista. Só que em significado de arte visual, eu não sou, na verdade, não sou letrado em absolutamente nada, nem em literatura, né? Eu tô fazendo isso aqui de curioso, mas quem manja muito é a Patrícia de Camargo, do canal Patrícia de Camargo, ou @arte365, ela que participou da leitura de O Vento Levou, muito gente boa, sempre tá conversando com a gente. Ela tem uma aula sobre expressionismo, é maravilhosa, baseada no livro do Argan sobre a história da arte moderna ou alguma coisa assim. Tá na bibliografia, depois vocês vão ver. Mas a aula dela trata justamente das artes visuais e desses movimentos, como eles se comportavam, como eles definiam e executavam a arte, porque aí existe todo um modus operandi criado para isso. Então, recomendo demais essa aula em específico da Patrícia. Porém, aqui a gente já começa a ter uma pequena base daquilo que a gente está conversando, né? A gente tem uma arte que é limitada pela realidade material e por aquilo que é visto. Então, o objeto, apesar de sofrer deformações e de existir uma possibilidade técnica de diferenciá-lo, o objeto é o objeto em si, ele está envolto dentro de uma realidade material. E existe uma arte expressionista
em que tenta configurar a realidade material a partir do observador. Então, tudo aquilo que é internalizado, é capaz de ser identificado a partir das emoções, vai ser passado como procedimento para o quadro, certo? E aí, a gente entra na parte de disseminação como procedimento, porque é exatamente essa questão da vanguarda expressionista que é muito particular. Ela passa por períodos muito conturbados conforme se desenvolve historicamente, porém, a sua ideia de retorno à subjetividade ou de atenção da subjetividade, a subordinação da realidade à subjetividade do observador, ela vai ganhando formas e procedimentos específicos que são relatados a partir de ensaios e ensaios críticos e ensaios técnicos que vão sendo publicados ao longo do tempo. E isso vai sendo passado por gerações e gerações, tanto que até hoje nós nos vemos envolvidos com características expressionistas em muitos e muitos lugares. Saca? Tem muitas pessoas, inclusive, que acham que a xilogravura, por exemplo, foi uma criação expressionista, quando não foi. Beleza? E, como eu falei, para ser definido como vanguarda, ela vai possuir implicações históricas, políticas e sociais. E para me ajudar a definir a principal característica disso, eu utilizei um livro que é muito base para esse tipo de estudo, que é o Teoria da Vanguarda, do Peter Bürger. Hoje ele está publicado pela editora Ubu, com a tradução do José Pedro Antunes, mas ele tinha saído pela Kozak Naif também, nada Kozak. E aqui, uma parte muito importante para que a gente consiga compreender o expressionismo é que uma das principais características das vanguardas do século XX é que a arte deve voltar a ser uma praxis vital. Ela deve voltar a ser uma prática de vida, uma prática relacionada à vida. Então já existe a primeira motivação política, que é essa desconexão do fazer artístico da vida comum. Então você tem essa questão dos artistas serem esses seres iluminados, seres dotados, né, de uma habilidade e de uma sensibilidade únicas e indiscutíveis, e que produzem uma arte que não consegue se conectar à realidade material do seu tempo. Para mim, esse ponto vai definir os contornos do que ocorreu ao expressionismo para ser esse método tão difundido, principalmente como procedimento, fora da Alemanha, obviamente, e abranger, né, esse culto tão grande a uma época específica, e também vai definir o que acontece a partir do seu ocaso e da sua contestação, que a gente vai ver já já no contexto histórico. Mas esse livro do Peter Bürger ajuda demais. O Peter Bürger acaba se voltando muito pro surrealismo, que talvez tenha sido a principal e a mais influente das vanguardas, principalmente no que tange à literatura, mas cinema, teatro, visual, tudo, música, tudo, absolutamente tudo faz parte da estética surrealista, da estética expressionista. E aí a gente vai para as principais vanguardas, né? Expressionismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo italiano, cubismo e fauvismo. A gente vê que, por exemplo, o futurismo italiano estava muito, muito, muito alinhado com os ideais fascistas da Itália à época. Ele cresce à sombra desses ideais, mas ainda assim ele guarda características que o definem como praxis vital. E aí você pega, por exemplo, o surrealismo, que está num outro espectro completamente contrário de fazer artístico, né? E também guarda essa questão de ser uma arte avant-garde, né? Uma arte de vanguarda. A gente tem que ter muito cuidado na hora de retratar esse período historicamente, porque é um período muito efervescente e todas essas expressões artísticas, apesar de possuírem características muito próprias, conviveram, trocaram informações, se confundiram e se desconfundiram, discutiram e fizeram amizade em vários e vários e vários momentos, certo? Então a gente vai
para a parte de contexto histórico, em que eu separei alguns tópicos aqui e deixei um mapinha da Alemanha, porque sempre ajuda a localizar a gente geograficamente onde a coisa estava acontecendo, apesar de que aqui a gente vai falar sobre basicamente 3 lugares específicos: Munique, Dresden e Berlim, certo? Então, no primeiro ponto, a gente tem um pré-expressionismo e as bases para uma vanguarda. Parte justamente dessa caracterização de uma arte que estava muito voltada à realidade material e uma representação mimética dessa arte, dessa realidade, perdão, pensando no contexto alemão, né? Que servia a uma burguesia e a uma monarquia. E já ali, obviamente, existia uma luta muito profunda sobre as bases que essa arte deveria tomar enquanto construto social. Você tem uma possibilidade de contestar minimamente aquilo que está em voga, o problema é como fazê-lo. E aí, quando a gente retorna para a questão da arte ser uma praxis vital, você já tem formas de artes estabelecidas, certo? E que elas são, teoricamente, burguesas ou pequeno-burguesas. E o que essas vanguardas têm em comum, e principalmente o expressionismo, é tomar e tentar ressignificar essas expressões artísticas que se mantêm como modais específicos, né? Você tem a pintura, você tem o cinema, você tem o teatro, você tem a literatura, né? A poesia, e tentar dar uma guinada de chave para trazê-las para perto de si, para perto de uma ideia em que seja mais popular, em que essa configuração do status quo da arte seja retornada para uma prática comum. Uma frase que eu acho que sintetiza bastante isso, que é a do Emil Rice em Teatro Vivo. Essa frase é muito antiga, mas ele dá um pouco do que é essa base geral, que às vezes até bastante difusa, mas o expressionismo funcionaria como uma radiografia que não apresenta semelhança exterior com o objeto, mas revela a estrutura interior deste como nenhuma fotografia poderia fazê-lo. Então existe um processo de raciocínio que tenta conferir, inclusive, ao objeto uma subjetividade vinda do observador. O observador passa a ser o principal foco desse início expressionista. E esse início expressionista tem uma fundação política bastante clara, tem uma fundação social bastante clara e tem uma fundação artística de método que começa a se desenvolver. E aí nós vamos para o segundo ponto, que são as fundações e a ponte. Para entender que esse movimento expressionista e como o homem moderno estava sendo afetado por esse modus operandi artístico burguês como forma de fabricação de obras de arte, né, e a reprodução disso, eu acho que sempre é uma boa terem ciência e procurarem e correrem atrás do Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, que é o livro do Marshall Berman, publicado aqui pela Companhia das Letras. Essa é a capa antiga, que eu gosto bastante, porém eu acho que agora ele só circula na versão de bolso, que também é muito bonitinha, muito útil. Eu amo as versões de bolso da Todavia, mas esse livro expressa o que foi a modernidade no século XIX e a viradinha ali para o século XX. Então a gente tem toda essa questão maquinal, toda essa questão do novo conceito de beleza, de como a burguesia se apropriou da arte, da literatura principalmente, e construiu o romance como sua esfera principal de ação, e isso também reflete em todos os outros tipos de arte. Aqui no expressionismo a gente tem um ponto de virada um pouco diferente, porque a gente começa bastante das artes visuais. Não exatamente diferente, mas existe um caminho que a gente tem que seguir para o desenvolvimento da literatura expressionista a partir dos procedimentos das artes visuais, certo? Então a gente tem como fundação do expressionismo o grupo Die Brücke, a ponte, que funcionou de 1905 e foi dissolvido em 1913. E eles começaram em Dresden por 4 amigos estudantes de arquitetura: o Ernst Ludwig Kirchner, o Erich Heckel
o Carl Schmidt-Rottluff e o Fritz Bleyl. Esses 4 amigos, eles se reuniam dentro de um galpão, que era do Kirchner, se eu não me engano, para propor exatamente essa forma de fazer arte em que a operacionalização se desse a partir de uma expressão subjetiva, mas ela não era pensada anteriormente à feitura da obra. Ela era uma reunião de momento. Então você tinha uma reunião coletiva que tratava de criar um procedimento dentro de um galpão específico, em que os 4 se reuniam para expressar uma visão de mundo acerca de algo que eles dessem os seus próprios ânimos, suas próprias observações, suas próprias impressões à realidade material. O grande negócio é que esse grupo ele fica muito preso às condições de produção da sua arte, porque eles produzem num galpão específico, são 4 pessoas trabalhando meio que em conjunto, e para eles a questão toda estava no procedimento como forma de trabalho. E até por isso, a xilogravura tornou-se um dos grandes destaques dessa primeira fase do expressionismo, porque existia um valor muito grande em tentar estudar e replicar metodologias que tivessem ligadas ao trabalho. Então, a xilogravura, que é o processo de entalhamento de uma peça de madeira, em que você passa a tinta e imprime, prensa num papel, num tecido, que seja, ela tem esse caráter de um trabalho puro, de um trabalho que por muitos à época era considerado primitivo, por ser um trabalho vindo de origens, né, de povos originários. Porém, esse grupo em particular via que a metodologia de construção desse trabalho se dava justamente a forma anti-burguesa ou anti-pequeno burguesa que eles queriam assumir para enfrentar a arte que estava sendo feita naquele tempo, naqueles idos. Então a sua produção era diminuta e muito concentrada, porque ela não constava apenas de uma forma diferente, ou de uma forma de fazer que fosse característica. Todo o trabalho, todo o processo produtivo da arte era diferente. E eles começaram a desenvolver isso e a exportar isso a partir da publicação das revistas, certo? Mas as revistas vêm no segundo momento. Nesse primeiro momento, a gente tem a definição do que é esse trabalho expressionista, que é essa manifestação subjetiva para definir a realidade material, e a gente sabe que isso se dá também através do trabalho. E aí, como existia esse movimento que era muito pequeno, basicamente locado em Dresden, sem muitas exposições feitas e sem uma abrangência muito grande, você tem uma diferença de desenvolvimento dessa ideia, que ela é muito orgânica, porém ela não vem marcada exatamente daquilo que define, né, daquilo que solidifica o que é uma vanguarda. E até por isso mesmo, essas variações do expressionismo, né, retroagindo no conceito ou levando o expressionismo para uma parada lá nos anos 80, em meio a pop art e tudo mais, acaba tornando as coisas meio anuviadas. Porque à mesma época do expressionismo, existiam 2 movimentos principais, que eram o cubismo e o futurismo, e ambos tinham manifestos claros de como eles funcionavam. O desenvolvimento do expressionismo acontece nessa garagem, nesse galpão, e acaba se dando de uma forma muito orgânica. Ele vai ocupando espaços a partir de uma organicidade e vai apreendendo o espírito do tempo, o famoso Zeitgeist, como essa metodologia, como esse procedimento que vai em comunicação com outros movimentos que são surgidos e que tem uma proposta anti-pequeno burguesa, uma proposta de fazer coisas diferentes, vai se moldando e vai criando suas próprias bases. Ao mesmo tempo que ele se molda, ele se diferencia. Então tudo vai caminhando de uma maneira muito orgânica. Ele vai crescendo a partir de uma popularidade
que vai sendo reconhecida com principalmente o desenvolvimento das publicações. As revistas aqui são muito importantes e, junto das revistas, também surge, como está aqui na apresentação, uma espécie de movimento literário que começa a se solidificar como uma literatura expressionista de fato. E aí, alguns autores vão se juntando no movimento, vão publicando nessas revistas específicas e vão dando contornos ao que seria essa literatura de caráter expressionista. Então, na primeira fase do que a gente tem como literatura expressionista, e aqui pulando para a literatura de fato, a gente tem de 1910 a 1914 um expressionismo precoce, que é justamente esse desenvolvimento de um modus operandi artístico sem bases estabelecidas a partir de um manifesto, e a gente tem a publicação das revistas que vão caracterizando e vão somando essa visão. As 3 principais publicações, né, não dá nem pra falar que é uma revista exatamente, são a Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul, que esse grupo funcionou de 1911 a 1914 em Munique. Só que eles só publicaram uma revista, que foi esse volume 1 da Der Blaue Reiter. Eles redefiniram o expressionismo. Então, por isso que eu coloquei como a primeira revista, né, como o primeiro lugar aqui, não ranqueando, mas como a primeira revista que eu vou comentar. Logo depois tem a Der Sturm, que é a Tempestade. Foi a primeira revista que surgiu, e ela é voltada justamente para discutir arte, para temas estéticos, para procedimentos do fazer artístico. E logo depois nós temos a Die Aktion, que funciona até 1932, que também tinha intenções políticas, e ela via a arte como uma arte política e teve sua ascensão durante o período da Primeira Guerra Mundial. Mas vamos por partes, porque já na Der Blaue Reiter a gente tem muito o que falar. A Der Blaue Reiter, que é essa primeira capa aqui que foi reconstruída numa exposição da USP, ela é organizada pelo Vassily Kandinsky, o pintor russo que estava em Munique à época, e por Franz Marc, também é um artista alemão. Mas desse movimento Der Blaue Reiter, a gente tem a participação de ícones totais da arte, da expressão artística alemã daquele tempo. Eu só vou citar 2 porque são os que eu lembro agora. Mas tem a Gabriela Munder, fantástica, e tem Paul Klee, que é tipo bizarro, né? Não tem nem o que falar dos 2. A Der Blaue Reiter, ela é uma revista, mas ela surge como um movimento. E esse movimento dá uma outra dimensão para o que é esse expressionismo alemão. Enquanto o grupo Die Brücke tinha essa questão política e de procedimento coletivo, na Der Blaue Reiter o expressionismo foi encarado como uma representação muito particular de ação e de fazer artístico. E ali foram dotados como visão de mundo, como essa expressão de uma realidade material a partir daquilo que sente, deseja, experiencia o observador, coisas muito mais individuais. Então, a partir daqui, nessa revista Der Blaue Reiter em particular, você tem ensaios que são ensaios clássicos produzidos pelo Kandinsky, sabe qual é? Pelo Franz Marc, pela própria Gabriela Munder. E esses ensaios são determinantes para aferir ao movimento expressionista esse caráter interno, torna esse procedimento, esse reservar das suas impressões para a externalização da realidade material a partir de referências muito próprias. Então aqui também se toma muito nota de que o esquema de cores, né, o Cavaleiro Azul, e aí você tem várias pinturas aí dentro desse almanaque, uma de um cavalo que é meio verde, meio azul, meio vermelho. Só que essas cores, elas não estão ali à toa, elas são internalizadas e são exteriorizadas em forma de arte a partir de uma figura que seja materialmente ferida, como um cavalo. Elas têm um significado, e esse significado parte
de algum tipo de pesquisa sobre alguma referência estética de aborígenes da Oceania, de povos africanos, de povos ameríndios e o que quer que seja. Sacou? Só que esse exercício na Der Blaue Reiter acaba sendo um exercício muito mais individual, muito mais de processo individual do que coletivo, diferente da Die Brücke. E o peso dos artistas àquela época já era gigantesco. O Kandinsky tinha, inclusive, um quadro chamado Der Blaue Reiter, né, o Cavaleiro Azul, que foi pintado em 1903. Maravilhoso, inclusive. E aí, junto com Franz Marc e outra galera, todo mundo gostava de cavaleiro, gostava de azul e gostava de cavalo, e esse foi o nome do grupo. Só que o grupo se organiza em 1911, publica esse almanaque, essa revista, em 1912, e quando ia publicar o segundo número, estoura a Primeira Guerra Mundial. Kandinsky, por ser russo, volta para Moscou, né? Ele é obrigado a voltar para Moscou, ele é deportado da Alemanha. E o Franz Marc morre já em 1914, tipo, logo no começo da Primeira Guerra, esse grupo é dissolvido. E aí a gente tem as outras revistas, tanto a Der Sturm, que é criada em 1910, e ela tem esse caráter muito mais estético, que é para compreender a arte, só que ela não é exatamente uma revista expressionista. Ela é uma revista sobre arte que tomou parte do movimento expressionista, e a ela foram se juntando alguns escritores jovens da sua época, tipo o Georg Trakl, né, o Georg Kaiser, o Edmund Schmidt, o próprio Alfred Döblin, que a gente vai tratar aqui daqui a pouco. E, ao mesmo tempo, ela dava espaço para publicações de outras vanguardas e fazia esse corre. Só que quando o expressionismo se colocou como característica estética muito forte, antiburguesa, majoritariamente alemã, né? Então você tinha um círculo de artistas que estavam ali produzindo, o Hervar Walden Lasker-Schuller, que é o fundador e editor, e a Else Lasker-Schuller, que era esposa até 1912, se eu não me engano, do Hervart. Inclusive foi ela que deu o nome de Hervart pro Hervart Walden pro cara, né? Tipo, deu um alias pra ele ali, porque o nome dele era tipo Godofredo, qualquer coisa escrota. Então a mulher tem a visão. Ela, a Else, era a principal entusiasta. E nesses primeiros anos de publicação da Der Sturm, você tem uma produção muito ativa. Você está em 1912, por exemplo, com acho que 36 números da revista publicado. Isso porque a Else puxava muito isso. Ela publicava muito e ela fazia reunião desses artistas. Ela fazia reunião, fazia curadoria. Ela tem um papel muito importante no crescimento da Der Sturm. Logo depois, o Hervart, logo depois de ter se separado dela, inclusive, ainda que aceitando a publicação de poemas e contos que fossem provocativos a ele, a Else publicava contos cutucando o Hervart, mas tava lá, beleza. Achei maneiro, bacana você ter dentro de uma revista esse tipo de tretinha matrimonial. Ele compra um galpão em Berlim e começa efetivamente a receber exposições de outras vanguardas que estavam acontecendo naquele momento. Então você tinha, a partir desse momento em que existia um local para que se assentasse as obras, tanto o local impresso como revista, quanto o galpão de arte, existia uma troca efetiva entre as vanguardas. Na época, principalmente, o cubismo, do qual o principal expoente é o Picasso, e o futurismo italiano. Na época, em 1912, o futurismo era entendido como essa arte antiburguesa. E essa arte que tentava revolucionar, a partir do seu procedimento e a partir de uma revolução dos modos burgueses de produzir arte, aquilo que estava sendo comentado. Era um destacamento, era um enfrentamento que deveria cingir esse procedimento artístico e que estava funcionando, que estava operacionalizado em outro país, né? Principalmente na Itália.
Então, existe essa troca, existe esse espaço, e a Der Sturm, a partir da separação da Elze e do Hervart, ela começa a publicar um pouco menos, e no meio da Primeira Guerra ela mantém, só que as discussões estéticas, elas perdem muito valor dentro de um período de guerra, né? O posicionamento político da Der Sturm é, de certa forma, insuficiente para aplacar os ânimos da época, porque ela se preocupava justamente em discutir arte, e a polêmica com o futurismo também bate muito pesado nesse histórico. E aí abre espaço para a revista Die Aktion, que é do Franz Pfeffert, que ela, desde o começo, tem um posicionamento muito pesado politicamente falando. Die Aktion, ela tem o seu auge, inclusive, no começo da guerra, por ter se posicionado como uma publicação totalmente anti-guerra, denunciando o caráter imperialista da Primeira Guerra Mundial. E aqui tem uma citação de um dos poetas mais importantes do expressionismo alemão, o Georg Heym, que é de junho de 1911, na revista, logo nas primeiras publicações, que diz, né? Nossa doença consiste em vivermos no fim de uma era, numa noite tão sufocante que mal se podem suportar os eflúvios de sua podridão. Então ele já está definindo aqui esse caráter de combate direto ao procedimento e a formas de artes vigentes à época. E já estava declarando esse ocaso, né, como se realmente houvesse ali uma nova vanguarda estabelecida e pronta para assumir um posicionamento ante essa arte podre, essa arte que sufoca, essa arte que já está em decadência, que é a arte burguesa daquele tempo, certo? Então, essas 3 publicações, elas são determinantes para que o expressionismo tome rédeas das suas próprias características e assim consiga se definir melhor enquanto vanguarda, já que eles não tiveram um manifesto. Porque nessas revistas, esses mesmos artistas, principalmente artistas visuais, eles começam a escrever ensaios críticos, ensaios sobre arte, sobre produção artística, que começam a dar contornos muito fortes ao que aquele movimento aspirava em relação ao fazer artístico, e no caso da Die Aktion principalmente, em relação a como esse fazer artístico estava conectado a uma praxis social, uma praxis política também. Sacou? Então existe sim essa importância das revistas que recebiam os artistas expressionistas como fundadoras ou aglutinadoras desse modus operandi. E isso é muito importante porque já em 1910 existem as publicações de poetas, né? O Georg Heym é um exemplo, do Georg Trakl também, mas já em 1910 existe uma publicação do Alfred Döblin, que acaba sendo o principal assunto dessa discussão toda, né? É o nosso livro do mês, o Berlin Alexanderplatz. Em 1913 ele se consolida como um contista e um ensaísta e começa a dar contornos a uma teoria do romance que ele acha correta dentro das possibilidades expressionistas. Você tem a definição das bases dos assuntos, né, que são tratados na literatura expressionista, e tudo isso está condensado em volumes e mais volumes e mais volumes dessas revistas, à exceção do Cavaleiro Azul, que só teve um volume, mas que é importantíssimo, é um marco para a cultura do século XX como um todo. É fantástico, assim. Tem na internet, tem na interwebs, é só dar um Google aí que vocês acham que é absolutamente fantástico, certo? Então, logo depois dessa primeira fase, de 1910 a 1914, a gente tem uma questão que é justamente com o futurismo italiano. Então, eu coloquei, mas nem toda a vanguarda, contato e desavença com o futurismo italiano. Por quê? Porque o primeiro contato com o futurismo é um contato visual. E esse contato visual desperta a todos os expressionistas uma admiração muito grande. Tanto que existe exposições dos futuristas no galpão da Der Sturm, organizadas por eles. A grande questão
é que não havia necessariamente uma conexão da praxis futurista com a forma como eles pintavam, né? Existia uma questão estética muito forte, e esse é um ponto expressionista que vem muito de encontro às reclamações que são feitas a ele. Mas essa conexão entre aquilo que você está vendo como arte pronta e a praxis, ela não estava exatamente muito bem relacionada, apesar de existir e ter sido publicado em 1909 no jornal, e depois existir o livro do Emílio Filippo Tomasi Marinetti. Guardem o nome deste desgraçado. Esse cara fez muita coisa ruim, mas isso aí fica para uma outra apresentação. Já existe um manifesto futurista que dá as bases do futurismo como movimento de vanguarda dentro daquilo que ele se propunha. E existe o livro Mafarca e o Futurista, que é meio que o romance do futurismo, certo? E, emocionado do jeito que ele era, o Alfred Dublin escreve um ensaio elogiando o futurismo. Sacanagem, né, Dublin? A gente aqui te defendendo, você mete essa. Mas ele escreve um ensaio em que ele, inclusive, pede para que um romance seja escrito com as bases futuristas para que fosse apreendida essa visão de mundo, né? Essa visão cosmogônica do futurismo em relação à humanidade. E o que deveria vir a partir dele como manifestação. E aí vem o Mafarca. E assim que lê o Mafarca, o Dublin fica estupefato, né? Ele fica surpreso porque descobre, olha só quem diria, que o futurismo é uma vanguarda abertamente fascista. E aí ele escreve uma carta aberta ao Marinetti, né, ao Tommaso Marinetti, rechaçando publicamente o seu romance, falando da pobreza de espírito do romance e que ele continuaria escrevendo algo completamente diverso ao que o Marinetti estava fazendo. E logo depois a gente sabe da história, né? O futurismo acaba sendo uma vanguarda abertamente... Já era a época, mas acaba politicamente se conectando ao fascismo italiano. E Dublin deixa essa carta aberta como uma manifestação, e a partir daí, não a partir só da carta aberta, mas a partir de uma manifestação geral, o futurismo passa a não habitar tanto mais os quadros ou, né, as exposições e as aspirações expressionistas de comunicação entre vanguardas à época. Porém, elas existiam. Elas não só existiam, como elas foram bastante sólidas. Então, nesse primeiro momento, cubismo, futurismo e expressionismo trocavam muitas figurinhas de verdade. Esse é um ponto específico para uma crítica à capacidade política ou à capacidade de alcance político do expressionismo. Só que logo depois, né, de toda essa reviravolta, do sucesso das revistas e tudo mais, você tem uma segunda fase, que é justamente a fase da Primeira Guerra Mundial, onde a literatura expressionista amadurece e onde a arte expressionista, né, como um todo, as artes visuais, né, você tem uma questão pictórica que dá início ao expressionismo e que mantém o expressionismo como um movimento relevante, e logo, degraus abaixo, você tem a literatura expressionista com a poesia e com a prosa. E no meio disso tudo ficam os ensaios críticos, né, os ensaios sobre arte, que vão definindo o movimento conforme ele vai seguindo no tempo. Então, nessa segunda fase, que vai da Primeira Guerra Mundial, você volta a ter um expressionismo que é abertamente político. Ele precisa se posicionar politicamente contra esse caráter idealista da pequena burguesia que agora partia para uma guerra. Então, existe também a adoção de uma estética que se chama estética do feio. Nos escritos expressionistas dessa época, esse homem pequeno burguês, tanto no poema, e era o foco,
era o burguês, né? Era essa figura do homem moderno, clássico, que está definido, toda feita pelo tudo que é sólido desmancha no ar, do Marshall Berman. Mas era esse homem movido à modernidade, ele derrete. O foco da literatura expressionista nesse âmbito da Primeira Guerra é esse homem moderno derretendo e definhando e se tornando uma figura amargurada sem ter para onde ir. Só que, ainda assim, você existia essa publicação, e essa publicação de uma vanguarda alemã, ela é muito importante como reconhecimento. Então, a estética expressionista passa a ser muito mais nacionalista, e a estética visual expressionista, por ter esse caráter muito mais nacionalista e estar pregando a palavra anti-guerra durante esse tempo da guerra, né, acaba sendo adotada e sendo popularizada, e esse homem moderno que se vê impossibilitado de usufruir dessa modernidade ante uma guerra completamente cruel para boa parte da população alemã, não fazia sentido, apesar de ter tido apoio, sim, de uma população muito orgulhosa. Acho que é o caso do Hermann Hesse, né, que achava que a guerra faria bem ao espírito, né, à força do espírito alemão, e isso desencadearia uma onda de novidades e tudo mais. E a partir disso existia a confluência também de uma corrente que era anti-guerra, que trabalhava por isso. Principalmente a esquerda radical, a partir do SPD, que era o partido social-democrata da Alemanha. Lembrando que naquela época, social-democracia não é sinônimo de liberalismo, estado de bem-estar social. Social-democracia eram efetivamente os socialistas da época, né? Os socialistas, esquerda radical, esquerda revolucionária, liderados por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, né? São os principais nomes que em 1919 seriam traídos e assassinados brutalmente. E aí vem a República de Weimar, e os expressionistas se juntam a essa ala anti-guerra e começam a publicar e a fazer a desconstrução desse homem moderno que derrete. Então seus escritos vão ficando cada vez mais putrefatos, vão ficando cada vez mais claustrofóbicos em relação ao espaço que esse homem moderno exerce na sociedade. E aí as imagens vêm a partir de uma estética que remonta essa questão interna para representar o externo. Talvez as grandes imagens desse período venham a partir das pinturas do Greuze, né? A estética do feio, essa assimilação da guerra pela população alemã ficou muito famosa ali. E aí, no meio desse borbulhar todo, começam a surgir declarações mais contundentes em relação às razões de ser dos expressionistas, até que o Casimir Edschmidt, que foi um importante escritor, coloca algumas bases, isso aqui eu recortei, de um trabalho em que você começa a ter a constituição verossímil daquilo que estava sendo produzido e uma base uma base material para definir o que era o expressionismo para o seu tempo. Então ele fala aqui: ninguém duvida de que a essência das coisas não seja sua realidade exterior. A realidade tem que ser criada por nós. A significação do assunto deve ser sentida. Os fatos acreditados, imaginados, anotados não são suficientes. Ao contrário, a imagem do mundo tem que ser espelhada puramente e não falsificada. Mas isso está apenas dentro de nós mesmos. Assim, o universo total do artista expressionista torna-se visão. Ele não vê, mas percebe. Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, ele estrutura. Ele não colhe, ele procura. Agora não existe mais a cadeia dos fatos. Fábricas, casas, doença, prostitutas, gritaria e fome. Agora existe a visão disso. Os fatos têm significado somente até o ponto em que a mão do artista o atravessa para agarrar o que se encontra além deles. Esse tipo de expressão não é alemão nem francês. Ele é supranacional. Ele não é somente assunto da arte, é exigência do espírito, não é um programa de estilo.
É um problema da alma, uma coisa da humanidade. Então aqui existe uma das primeiras citações registradas de um procedimento expressionista que não demarca só a Alemanha como centro, apesar de eu ter feito esse recorte para colocar, né, de partir de dentro para fora e conseguir situar bem o meu argumento, mas a partir da Primeira Guerra Mundial, todo esse movimento anti-guerra, ele toma esse caráter universalista, e como ele estava ligado justamente à ala da esquerda radical, que era completamente anti-guerra, e vinha sendo envolvido também pelo que acontecia na Rússia com a Revolução Russa e a tomada do poder pelos bolcheviques, o caráter socialista ele é um caráter internacionalista. O expressionismo começa a tomar essas formas. A partir da deterioração da classe burguesa, o expressionismo conseguia contribuir com o internacionalismo em que se estava sendo combatido a classe burguesa. A partir desse momento, a partir da forma como ele começa a se definir como movimento efetivamente, e não só a partir de uma praxis que ela surge de algo difuso e você precisa estar imerso nela para poder compreender. Mas a partir do momento que isso começa a ser registrado, externalizado, não só o procedimento artístico e estético, mas as suas motivações políticas, você começa a ter a definição de um movimento que começa a se agarrar em bases muito mais claras, certo? Então, esse período da Primeira Guerra não é só um período de desenvolvimento do expressionismo, é um movimento de maturidade do expressionismo enquanto vanguarda. O que já tinha sido definido pelo cubismo, o que já tinha sido definido pelo futurismo, o que o Dada, né, que estava começando a se movimentar, estava ali já se adiantando, o expressionismo só foi fazer de fato no meio da Primeira Guerra Mundial, do meio para o final da Primeira Guerra Mundial. Só que a gente começa a ter um outro problema, que é a sua terceira fase. E aí aqui eu tô falando principalmente da literatura expressionista, mas eu não tenho como não vincular isso às suas expressões visuais, porque elas dão forma, elas caracterizam, elas chegam mais rapidamente às pessoas e elas denotam o caráter expressionista como movimento de uma forma muito mais contundente e relevante. É ali que começa o movimento, é ali que o movimento se destaca. A literatura vem a reboque. Ela não é menos importante, mas ela vem a reboque. E aí, na terceira fase, de 1918 a 1925, a gente tem o final da Primeira Guerra, a gente tem um processo revolucionário na Alemanha, que ele dá errado, e aí você tem o SPD, que torna-se um partido reformista e que se alia a partidos de centro e de direita para conseguir formar uma república conciliando interesses, enquanto o Partido Social Democrata Alemão, o SPD, se torna um partido independente, e aí vira o SPD, junta-se com os espartaquistas, que seria a Liga Espartaquista, que seria a liga em que faziam parte o Karl Liebknecht e a Rosa Luxemburgo, que era um braço revolucionário da esquerda, realmente, e a partir dali eles formam o KPD, que é o Partido Comunista Alemão. Só que nessa questão dessa movimentação política em que o SPD se dissolve, né, ele racha absolutamente, procura se aliar com partidos de centro e de direita para fazer a república acontecer. Os partidos revolucionários vão sendo traídos e vão sendo dizimados. Os expressionistas veem que a sua denúncia dos caminhos burgueses não surtiram um efeito prático. A guerra acabou, o discurso anti-guerra não funcionou, porque a guerra durou durante 4 anos, né? Eles não tiveram ação prática. A praxis vital da arte não teve influência nos fins que a Alemanha levou. Então a sua união política acabou sendo algo fraco de toda maneira, né? A arte tem as suas limitações, a gente pode discutir isso por várias formas diferentes. Mas acaba que a influência expressionista e tudo que eles revolucionaram como forma de fazer arte e a forma como eles se destacavam nessa colaboração internacionalista não teve efeito nenhum dentro dessa perspectiva de que eles se tornaram uma face do nacionalismo alemão.
E, inclusive, alguns cartazes já da época da guerra e do pós-guerra próximo, eles substituíram completamente as artes burguesas, né, as artes impressionistas mais clássicas, por cartazes que fossem de cunho expressionista. Então eles ganharam rua, eles ganharam corpo, eles ganharam um reconhecimento mais amplo, porém, todo esse Estado alemão quebrado, que tentava se reconstruir a partir do Tratado de Versalhes, que causou, né, muita revolta aos alemães, porque eles ficaram completamente tolhidos politicamente, militarmente, economicamente, também refletiu nas tomadas de decisão dos próprios partidos, e aí, mais uma vez, o SPD torna-se um partido reformista e opta pela república. E, inclusive, para combater os revolucionários, criam as Freikorps, que são milícias formadas por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Os expressionistas, os artistas expressionistas, não conseguem se achar nesse caminho. Eles veem que todos esses ideais revolucionários, esses ideais antiburgueses, perdem para a própria burguesia com o surgimento da República de Weimar. E todos os assassinatos, prisões e supressão de uma revolução popular na Alemanha, eles acabam ficando sem ter muito o que fazer. Porém, com a criação da República de Weimar, você tem de imediato, um ambiente artístico muito mais propenso a acontecer. Então, você tem uma inserção do expressionismo em mais e maiores expressões artísticas. E é a partir desse momento em que o expressionismo começa a voltar a uma forma estética muito forte e a tirar um pouco desse suprassumo político. O cinema alemão expressionista começa a ser alimentado, principalmente. Você tem uma relação muito forte com o teatro, você tem uma produção literária um pouco mais abrangente, um pouco mais difundida, e você tem uma produção artística visualmente falando, artes visuais e artes plásticas, que caminha para o seu movimento de maior liberdade de ação. Porque, com a consolidação da República de Weimar, logo após a supressão da Revolução Alemã, tem esse ambiente favorável de estabilidade e de uma nova forma, uma forma moderna, uma forma republicana de guiar os pensamentos da nação, né? Existe essa volta desse progresso, e aí o expressionismo assume novas tecnologias a partir do cinema, principalmente. O cinema expressionista alemão é uma vanguarda fantástica. Você começa a ter uma relação maior com outras vanguardas que estão surgindo e estão tomando espaço, e aí faz parte, principalmente o surrealismo e o dadaísmo que se consolida, e você tem uma validação popular construída na Primeira Guerra que se difunde, e você começa a fazer parte do debate intelectual e político generalizado, porque você assume formas mais tecnológicas e mais abrangentes de fazer artístico, e o imaginário popular, a partir da sua estética, já é muito mais reconhecido ante a população, que aspira ideais mais republicanos, né? Que aspira ideais mais liberais também. Então você tem um crescimento final, né, nessa parte final, entre 1918 e 1925, muito acentuado, dado a essa efervescência de novos meios de produção e de uma estética consolidada naqueles anos anteriores. Porém, isso desintegra boa parte do sentido político do expressionismo. E é por isso que ele tem meio que essa data fim em 1925, porque a partir dali o expressionismo começa a se juntar. Isso, né, falando principalmente em literatura. Ele começa a se juntar com outras vanguardas, e aí você tem a criação da Bauhaus, né, com a nova objetividade. Você tem uma série de movimentos que começam a juntar essas expressões artísticas e começam a criar um castelo muito expressivo, com um caráter mais republicano, e o caráter revolucionário começa a ser suprimido, o que desintegra boa parte do fazer antiburguês expressionista. E a partir daí, com essa forma de desinchar o expressionismo, você começa a ter
alguns problemas de posicionamento e de interpretações políticas do movimento, né? Porque você começa a ter uma incompreensão muito grande em relação à utilidade ou à forma de criar essa visão de mundo baseada numa manifestação do eu, essa manifestação muito individual. Como ela se alia a esse caráter político muito forte? Manja? Como ela consegue ser conjugada a um ideário social? Como ela pode ser compreendida a partir de uma arte anti-burguesa, sendo que agora ela se estabelece como uma forma burguesa de expressão, de uma nova burguesia que ascende a partir de uma nova forma de organização política, que é a república. Você pode ter as mesmas caras, você pode ter os partidos de direita que englobavam ainda generais que eram monarcas, você tem a ascensão do nazismo acontecendo, mas você desinchou completamente esse caráter metafísico tão especial de um movimento que tinha isso como sua característica mais básica. E aí, pra galera que curte treta literária, existe talvez uma das maiores tretas literárias de todos os tempos aí, né, nessa fase, que é a treta do Mark Bloch com o Georg Lukács, que é justamente um embate marxista sobre arte que saiu na revista Das Wort. Essa aqui é uma revista só para ilustrar como eram, né? Mas se vocês olharem aqui direitinho, um dos editores era simplesmente Bertolt Brecht, né? Então, tipo assim, Mark Bloch com Georg Lukács discutindo numa revista que era editada pelo Brecht. Tá bom, né? Tá tranquilo de nome, né? Mas, enfim, o Lukács, ele escreveu um ensaio chamado Ascensão e a Queda do Expressionismo, ou algo parecido, onde ele coloca que o expressionismo ele tem um caráter tão burguês quanto qualquer outra expressão artística criada pela burguesia, e que, inclusive, o expressionismo, dotado dessa subjetividade do artista, ele seria um caminho muito natural para o nazifascismo. E aí ele cita que Goebbels, né, o grande ministro da cultura do Partido Nacional Socialista Alemão, Partido Nazista Alemão, reconhece que o expressionismo poderia ser aceito dentro das bases em que o Partido Nacional Socialista compreendia arte. Justamente por esse esvaziamento de sentido que veio com a criação da República. Então o Lukács bate muito pesado nisso e, obviamente, ele defende com unhas e dentes a criação de um realismo soviético que seria a verdadeira vanguarda do século XX. Apesar de, na época de escrito o ensaio, as bases do realismo soviético ainda não estarem fundadas, mas isso aí também é outro papo. Mas ele defendia, obviamente, porque ele era um dos caras que categorizavam isso. E o Mark Bloch, ele vem desmentindo o Lukács e confrontando, dizendo que não, que o expressionismo sempre se posicionou de forma muito contundente e que seu modus operandi era, sim, um modus operandi que servia às lutas antiburguesas, apesar, né, de ter surtido muito pouco efeito, que os recortes que Lukács tinha feito eram recortes parciais, e que era importante a arte não só retratar a realidade, não só ser um realismo servil àquilo que se vê, mas também a capacidade de imaginar novas possibilidades, de criar a partir de um sujeito que se enxerga profundamente, de conseguir abstrair da realidade para trazer novas possibilidades a serem exploradas pela população em comum. E Lukács depois rebate e aí vira treta de autor. Porém, é importante ressaltar também que no período da Primeira Guerra existia esse jornal aqui, ó, Die Rote Fahne,
que é a Bandeira Vermelha. E esse jornal era um dos principais jornais usados pela Liga Espartaquista, grande partido revolucionário alemão, né, de caráter comunista mesmo, comunistaço ali, a Bandeira Vermelha, né? Em que eles passaram também a publicar contos, poemas e ensaios dos expressionistas. Então existia sim um posicionamento. Só que essa falta, ou esse não saber lidar com a Primeira Guerra Mundial e o final dela, e como a política alemã se desintegrou completamente para a criação da República de Weimar, levou os expressionistas a um sentimento muito profundo de impotência. As suas características políticas foram completamente dissolvidas pelo caráter republicano, porque antes estavam moldadas numa visão anti-guerra. Não era exatamente uma visão revolucionária, mas estava muito alinhada ao Partido Socialista, principalmente o SPD, né? Então a virada de casaca e as alianças feitas dissolveram qualquer ideal prático do expressionismo, e os artistas expressionistas não conseguiram se pronunciar prontamente ou de forma assertiva em relação aos acontecimentos, porque se viram completamente derretidos, tal qual o pequeno burguês que eles retratavam nos seus contos e poemas e imagens, né? Essa coisa pictórica e tudo mais. Então, existe uma junção de uma vanguarda que, por não ter se definido durante todo esse tempo, né, ter demorado muito para se consolidar e ter ido para caminhos muito diferentes, também esteticamente, mas principalmente em relação ao seu construto social e político, não ter sustentado um momento de crise. Eles estavam muito próximos da crise e não conseguiram sustentar. Isso esvaziou o movimento, que depois ganha caráter republicano e é reproduzido a partir de procedimento. E aí a questão da repetição procedural, em que o cinema, o teatro, a própria literatura, a música, as artes visuais, as artes plásticas, acabam tomando para si. E isso tem um caráter político inegável, mas não tem o caráter revolucionário que assumiu tanto o futurismo na sua ligação com o fascismo italiano, como o surrealismo na sua ligação com o comunismo e o seu apoio ao Partido Comunista Francês, por exemplo. Apesar de inúmeras divergências, apesar de inúmeras discordâncias, isso aí é um outro assunto. Mas os expressionistas, eles foram se alinhando sem definir as coisas, e isso criou um grande bolo, uma grande confusão, e quando a política alemã implodiu, eles não conseguiram sustentar. Então, o expressionismo, a partir daquele momento, tem o seu ocaso na sua maior popularidade, o que é muito interessante, né? Dicotômico, inclusive, né? Mas é basicamente isso. O procedimento, essa subjetividade extremada, acabaram funcionando muito melhor para corroborar uma visão burguesa e pintar essa visão burguesa como uma visão revolucionária de si, e aí espalhar o procedimento expressionista por outras artes, né, de reprodução maciça e massiva, do que a manutenção de um protocolo, de um modus operandi que também funcionasse sistematicamente ante as dificuldades que se colocavam. E nisso o Lukács acerta bastante, apesar de eu ter várias discordâncias no que ele pontua no texto e daquilo que ele tem como amostragem. Mas isso acaba abrindo um caminho, porque a gente chega na figura do Gottfried Benn. Gottfried Benn foi um poeta que se caracterizava expressionista, e a partir de 1925, ali, 1926, com a ascensão do Partido Nacional Socialista, ele se declara um partidário do ideal nazista. E aí, né, houve um escândalo, vários ensaios, várias cartas publicadas acerca do posicionamento do Gottfried, né, rechaçando. Existem cartas públicas, né, de autores. Acho que o Georg Kaiser tem a carta mais famosa, em que ele condena abertamente, pede para que o Gottfried Benn
consiga rever seu ponto e pense direitinho no que ele tá fazendo, porque não tem nada a ver com expressionismo, que não sei o quê. Mas ele continua, tipo, o Ben continua na sua posicionamento nazista e diz, né, em alto e bom som, que ele não vê uma separação entre os modus operandi, né? Tanto o pensar político e social nazista quanto o caráter estético expressionista. E isso acaba sendo uma mácula muito grande que o movimento expressionista tem de carregar por justamente não ter conseguido manter bases sólidas que os levassem a um local seguro como manifestação artística. O surrealismo é a minha principal área de estudo. Você pode falar muita coisa do surrealismo, muita coisa mesmo, mas ele é um movimento posicionado, sacou? O futurismo é um movimento posicionado. O dadaísmo é um movimento posicionado. O cubismo é um movimento posicionado. Mas o futurismo nunca teve o seu manifesto, nunca teve o seu posicionamento aberto. E aquele globo de artistas, aquele universo de artistas, criavam procedimentos e publicavam procedimentos, iam se manifestando e se popularizando, mas sem que isso tivesse fechado dentro de uma ideia exatamente específica. E o Gottfried Benn acaba sendo um ponto baixo que desliga o movimento definitivamente das suas bases. E aí a nova objetividade alemã, a Bauhaus, o surrealismo e outros movimentos, outras vanguardas vão tomando conta do imaginário, até que você tem a ascensão nazista ao poder e você tem a grande fogueira de livros, onde várias publicações expressionistas são queimadas. O expressionismo é considerado uma arte degenerada. Se eu não me engano, em 1936 existe uma exposição nazista com itens expressionistas, que é uma exposição de arte degenerada, que ela é aberta justamente para que pessoas vão lá ver o que é essa arte profana, o que é essa arte que não é ariana e que deturpa os sentidos vitais, né, e metafísicos que os nazistas aprendiam para si. E o movimento efetivamente acaba se tornando, né, essa expressão e é repetida através do procedimento. E aí ele vai para o mundo inteiro com várias influências até hoje. Se você pegar, sei lá, os filmes do Tim Burton, por exemplo, eles têm um caráter expressionista muito forte. Algumas coisas do Pollock são atribuídas a um expressionismo subjetivo, que é um outro caráter do expressionismo. Pollock é aquele cara que parece que só jogou tinta no quadro assim à toa, né? Mas existe toda uma parada que traz o expressionismo até os dias de hoje, assim, e ficou marcado na história. Mas basicamente é isso. É um movimento que nasce em 1905 a partir do Ibuka e tem um fim em 1925, sendo consumido até a ascensão nazista, onde efetivamente, né, alguns são assassinados, outros são exilados, e vida que segue. Todo mundo sabe que esse período nefasto da história causou. Eu deixei um mapinha político da Alemanha aqui, só pra gente situar, né? O primeiro grupo de Brücke fica aqui em Dresden, o segundo grupo, Der Blaue Reiter, fica em Munique, e tudo meio que se concentra em Berlim, né? Que tá aqui em azulzinho. Então, a gente tem um caminho grande, né? A Alemanha não é um país grande, talvez grande para a Europa Ocidental, mas não um país grande de grandes extensões. Mas são cidades que são muito diferentes entre si, inclusive, né? Dado a sua formação política. E aí a gente vai para as características. A gente já falou bastante delas aqui, mas eu acho que vale a pena a gente ter esse apanhado geral. Então, a primeira característica é que a realidade é uma construção subjetiva, dada a partir do eu, que foi o que a gente leu no manifesto. Toda a realidade é formada a partir daquilo que o observador enxerga, capta, sente e expressa a partir da sua arte.
de uma internalização profunda, e não se sabe profunda quanto, porque isso depende do indivíduo, para uma externalização que representa essa visão da realidade que o artista tem. Porém, o expressionismo está fincado na expressão da realidade como o artista vê. Ele não foge da realidade. Não existe uma supra-realidade. A realidade que existe é aquela realidade material, é aquela realidade aparente. O que ele dá são os contornos que ele internaliza e exterioriza, certo? A realidade se mantém a mesma. Então, no segundo ponto, a gente fala que o nível da experiência do indivíduo com o mundo dará os contornos daquilo que será explorado. Exatamente isso. A gente não sabe o quanto esse artista internalizou da situação que ele está retratando, seja no livro, seja na pintura, seja no cinema, seja em qualquer outra coisa. A questão toda é que o nível da experiência do indivíduo com o mundo é que vai dar os contornos daquilo, vai dar aquela expressão da realidade. Aquela expressão da realidade é a experiência de uma pessoa em particular, sacou? Porém, a gente ainda está falando de uma realidade palpável. A gente consegue tocar aquilo ali. Sabe qual é? Só que ela vem a partir da visão, da interferência de um artista que vai colocá-la a forma como ele vê. Terceiro ponto, a superação da arte burguesa a partir da sua derrisão. Desculpa aqui o pequeno erro, vou corrigir ao vivo para vocês, ao vivo e gravado. A partir da sua derrisão. Então, eles identificam esse mundo que se deteriora, como disse o Georg Heim, né? E eles tentam superar a partir de uma nova praxis artística, uma nova forma de ver o mundo, que também está relacionada a trabalho, tudo aquilo que a gente conversou. Quarto, a produção artística é trabalho. Desta forma, a valorização e deificação de modos puros do fazer artístico. A estilogravura é o maior exemplo. Então, existe essa busca por referências puras do trabalho com comunidades da Oceania, da África, da América, que partilham, da Ásia, que partilham de uma maneira pura de explorar o trabalho. Existem problemas nessa visão de trabalho puro, porém, aqui não se toca na questão do trabalho primitivo, certo? Ou não se detém numa ideia primitiva de fazer arte. Existe a exploração de modos que sejam puros de trabalho, que sejam trabalhos realizados a partir de uma experiência intrínseca que envolve vida e envolve social, certo? Apesar da gente conseguir problematizar muito isso no fazer artístico, de como as vanguardas viam e olhavam para o terceiro mundo, principalmente, né? Para a Ásia, Oriente Médio, Oceania, África e América, nesse sentido aqui não existe uma questão de povos primitivos ou povos que não são modernos e tal. Existe uma questão de um trabalho que cumpre uma função social muito clara. E é por isso que ele é considerado um trabalho puro. O fazer artístico cumpre uma função social muito clara, certo? E por fim, o apelo ao irracionalismo é justamente a forma como você expressa essa realidade material a partir dessa internalização, né? Muitos colocam esse caráter irracionalista como só você chegar e soltar qualquer coisa na tela, mas não é exatamente isso. O irracionalismo vem a partir de uma reflexão interna e reflete o mundo em si. Se existe o irracionalismo, é porque a realidade material também não é tão racional quanto ela pensa. E isso também está caracterizado pela questão anterior do trabalho puro, né? Dos modos puros de fazer artístico. São modos de fazer artísticos que estão caracterizados como trabalho e como fazer social, beleza? Então, o irracionalismo ele não assume esse caráter generalista. Na verdade, muito pelo contrário. Ele é uma expressão daquilo que o artista está vendo na sua realidade material. Vamos lá. As zonas de influência
não tem como, né? O expressionismo bate primeiro nas artes visuais, e aí eu já deixei o vídeo da Patrícia para vocês conferirem, e artes plásticas também. A literatura a gente está trocando uma ideiazinha agora. Tem música, dramaturgia e cinema, principalmente, vem depois da fundação da República de Weimar em 1919, já a terceira fase aí do expressionismo, onde ele ganha corpo e ganha público, né? Público de fato, e faz história. As primeiras referências que nós temos vêm justamente dessa terceira fase, digamos assim, que é a música em menor escala, a dramaturgia, que é muito importante, e aí a gente voltar a Brecht, por exemplo, é bastante legal, mas isso fica, né, não vou me estender muito nessa parada. E o cinema, que talvez seja a característica mais, a zona de influência mais importante, né? E aí a gente tem o Gabinete do Dr. Caligari, que é de 1920. A gente tem o Nosferatu, de 1922. E a gente tem o Metrópolis, de 1927. Então o expressionismo ele continua dentro do cinema na sua corrida contra o término, contra o fim. Existem filmes expressionistas que são até de 1932, 1933 ali, que foi até onde eu consegui pesquisar. Eu conheço muito pouco de cinema, porém tenho uma dica muito valiosa para vocês. Tem um serviço de streaming chamado Cine Belas Artes à la carte. Lá tá tendo uma mostra do expressionismo alemão com os 7 ou 8 principais filmes daquela época, tudo legendado em português direitinho. E ainda tem uma aula sobre cinema expressionista alemão, que, pô, é impagável. O Cine Belas Artes à la carte a gente já cansou de recomendar aqui no Rede Poderosa. Para mim, hoje, é o melhor streaming que tem no Brasil. O processo de curadoria deles é excelente, é muito bom. E essa mostra sobre expressionismo alemão já vale os R$12,90 que você paga por um mês. Depois você não precisa pagar mais se não quiser. Mas só esses 7 filmes, com qualidade braba e com legenda em português fidelíssima, já vale muito a pena, sabe qual é? E por fim, a gente vai para a literatura expressionista, onde a gente tem poesia, ensaio e crítica e prosa. O expressionismo ele começa tentando condensar a sua prática em texto. Então, uma boa parte da produção literária expressionista é a parte de ensaio e de crítica. E isso fica muito caracterizado na Der Blaue Reiter, né, no Cavaleiro Azul, onde o Kandinsky principalmente discorre longamente sobre várias práticas e são alguns dos textos mais famosos do século XX sobre arte. E aí a gente vai para a poesia. A poesia é o primeiro passo sólido, se a gente pode chamar a poesia de sólida, para uma literatura expressionista. Só que a questão da poesia é que a poesia ela é um terreno muito mais fértil, muito mais aberto para ser trabalhado. Então ela se concentra muito na superação dessa arte burguesa e em algum momento na derrisão dessa burguesia, criando uma totalidade de imagens que consiga expressar essa internalização do mundo e exteriorização da visão do observador. Também existe, dentro desse modus operandi poético, uma idealização de mundo a partir desse estudo visual de cores, que é feito principalmente a partir da Der Blaue Reiter, né, do Cavaleiro Azul, onde o Kandinsky e o Frank conseguem desenvolver uma técnica e uma concepção de arte que seja mais internalizada e exteriorizada a partir da natureza também. Então, você não habita só uma arte anti-burguesa no que tange a representação de um mundo que cai, mas você também começa a pensar na forma de enxergar a natureza. E isso é muito importante para a forma como nós vamos finalizar esse vídeo de hoje, porque a gente vai para a prosa, e a prosa é efetivamente o terreno burguês da literatura, é o terreno moderno da literatura. O romance ganha a sua expressão mais forte a partir do momento em que a modernidade começa a ganhar o mundo. Isso está lá no Tudo que é Sólido, do Se Desmancha no Ar, do Marshall Berman. Então, a prosa marca um espaço muito forte e começa a ser palco dessa tentativa de revolução literária que o expressionismo tenta aplicar ao fazer artístico prosaico vigente à época.
E aí, entre poesia, ensaio e prosa, a gente tem alguns artistas que foram de suma importância, né? O Georg Trakl, que acaba morrendo em 1914 também. Georg Heim, quem a gente viu a citação ali já em 1911. O Georg Kaiser. A Else Lasker-Schuller escreveu muito, muito importante para o movimento. O Casimir Ed Schmidt, que fez o manifesto, né, o que seria um manifesto verbalizado, né, acabou sendo um manifesto informal. E o nome que a gente mais conhece, que é o Alfred Dublin, né? O Dublin começa a ter textos publicados nas revistas expressionistas desde 1910, mas o auge da sua produção em revistas expressionistas se dá entre 1913 e 1920, 1919, basicamente. Logo depois da Revolução malfadada, né, traída na Alemanha, ele se filia ao KPD, que, né, o Partido Comunista Alemão. Só que mesmo quando ele escrevia no começo de 1910 ali para as revistas expressionistas, ele nunca fazia um texto similar ao outro, ele sempre buscava técnicas novas, e isso foi uma constante durante toda a sua carreira como escritor, mesmo depois do Berlin Alexanderplatz, onde ele faz os romances amazônicos, um inclusive está publicado pela Et aqui no Brasil, se eu não me engano. Tragam os outros dois, hein, galera? A gente aceita. Ele foi ser roteirista de Hollywood para MGM, né? Metro-Goldwyn-Mayer, do Leão. Enfim, ele escreveu muita coisa depois e nenhuma delas se parecia com a outra. Depois ele se tornou um cara vividamente religioso. Dentro desse quadro, quando ele começa a assumir uma produção própria, né, literária, ele começa a esbarrar muito com esse ocaso expressionista e com a ascensão de uma nova corrente que seria chamada de nova objetividade, englobava essa galera da Bauhaus, englobava toda uma galera ali. A ideia dele de um expressionismo ou de uma remodelagem do romance em prática até publicar Berlin Alexanderplatz, que é o auge da literatura alemã no século XX, pelo menos nessa primeira perna do século XX, né, até o final da Segunda Guerra Mundial, e que ela é uma literatura de caráter expressionista porque ela leva muitas ideias expressionistas, mas ao mesmo tempo ela leva a cargo outras ideias que ele estava desenvolvendo à época. E a isso não se chama nem de nova objetividade, nem de expressionismo. Mas alguns estudiosos atribuem a um naturalismo muito dubliniano. E aí é que tá. Quando lá no começo do vídeo eu falei sobre o expressionismo ser antinaturalista, não só anti-impressionista, né, mas anti essa expressão natural, existia um pensamento em desenvolvimento que era se chegar a um natural a partir do seu observador. Então, o que existe em Berlin Alexanderplatz como forma, como técnica, já é o ápice do pensamento naturalista do Dublin, que é esse romance caracterizado por uma expressão de mundo em que o narrador não consegue interferir e que as personagens vão movendo as peças do tabuleiro, e aí o caráter moral dela já não influencia tanto. Não influenciam tanto, não influenciam basicamente nada, né? Nada, nada, nada. Porque elas veem o mundo com suas próprias cores e a sua própria maneira, e isso, de certa forma, caracteriza e justifica a falta de compaixão do Franz Biberkopf, por exemplo. Então ali a gente já tem um recorte de um homem que sai da prisão após passar 4 anos preso, com o desejo de ser um homem bom, e tudo aquilo que ele faz
é visando ser bom, apesar de nada que ele faça ser bom. Mas é a internalização daquele pensamento e daquela visão de mundo do Bieberkopf que dá cores a boa parte de Berlim Alexanderplatz, da mesma forma que as outras personagens que ali estão contidas. E aí, para simplificar o que é esse naturalismo do Dublin, né? O que é essa evolução do expressionismo, esse expressionismo 2.0, esse expressionismo dubliniano, naturalismo dubliniano, chame como queira chamar, eu falo que ele é um romance do método. E aí ele exibe 4 características principais que fazem dele meio que um romance único. Nem o próprio Dublin repetiu a receita. Ele é esse caráter máximo, esse ápice do romance da própria produção do Alfred Dublin, certo? E aí eu trouxe uma colinha aqui, então eu vou olhar para baixo porque eu já tô cansado, eu sabia que ia me cansar. Mas o primeiro ponto, né, a primeira característica principal é que esse romance ele não tem causalidade, não tem causa e efeito. Ele acontece a partir da repetição, ele acontece a partir de paralelos e ele acontece a partir de movimentos circulares que os personagens vão empreendendo, e isso vai dando contornos ao mundo em que eles estão e às atitudes que eles tomam. Nada está preso por nada, ao mesmo tempo em que tudo acontece. E é por isso que existe esse caráter muito característico de cada personagem olhar o mundo à sua maneira e isso justificar as suas ações perante ao mundo que estava ali, perante a realidade material que se dava à época, que era uma realidade de crise, de absoluta crise. Se existiu uma ascensão que demorou uns 4, 5 anos efetivamente para a República de Weimar se estabilizar com a criação de um novo marco, né? Um novo marco moeda, marco alemão, um novo marco para estabilizar a inflação, que já estavam queimando dinheiro naquela época, essa coisa toda. A derrocada dessa república foi muito rápida. Em 1928, quando o livro se passa, você volta a ter uma inflação absurda, você volta a ter uma pobreza absurda, índices de desemprego absurdos. Então, essa realidade material está dada, mas ela é vista com base nessas situações paralelas, sem causa, a que os personagens são submetidos o tempo todo no livro. E aí, para poder fazer isso, ele envolve o livro como se fosse uma peça, como se fosse um quebra-cabeça. E ele tenta retomar esse ar de épico. As cenas do épico, a forma como acontecia Homero, como acontecia Don Quixote, ou os próprios romances do Dostoiévski, em que cada página era a caracterização do mundo, sabe? Ao mesmo tempo que elas chamam uma história e ela acontece, cada página tinha um mundo caracterizado a partir da visão das suas personagens, da continuidade do romance. Então, ele tenta recriar isso, quer dizer, ele recria efetivamente, né? Ele conseguiu com todo louvor. Ele recria isso e faz dessa não causalidade alimento para abastecer essas visões muito internas das personagens. E aí a gente vai para a característica número 2, que essas personagens, elas não carregam traços individuais, elas são montadas a partir da realidade material em que elas estão envolvidas e a forma como elas se relacionam com elas. Então, a integralidade dessas personagens só pode ser dada a partir do coletivo. E é por isso que é muito importante ter estabelecido em cada página uma formação de um contexto, de um lugar, de um ambiente. Porque as personagens são construídas a partir dessa visão externa deles, interna da gente. Nós que estamos lendo os textos, vamos internalizar os acontecimentos com essas personagens e vamos dar a elas as características. Porém, essas características só podem ser vistas se a gente conseguir analisar o contexto do ambiente em que elas estão inseridas. Efetivamente, existe um caráter social muito forte. Não tem como fugir dele. As ações do Franz Bieberkopf são repugnantes? Sim. Principalmente se a gente vê essas ações inseridas no mundo e a forma como ele internaliza esse mundo e normaliza as próprias ações. Esse é o ponto. Nós internalizamos o livro e exterioramos aquilo que a gente fala dele. Da mesma forma que as personagens
fazem e baseiam suas ações a partir desse processo de reconhecimento do mundo em que elas estão inseridas. Sacou? Complexo, mano, mas tem um poder social muito pesado, tem um recorte muito claro, político, estratégico de montagem do romance. É muito diferente isso que a gente tem na nossa mão. Muito diferente mesmo. E aí a gente vai pro terceiro ponto. Essas personagens são despersonalizadas justamente por a gente aferir o mundo a partir da visão delas e elas não terem causa, mas situações que se aglutinam paralelamente umas às outras. E isso tira poder do narrador. Isso tira a concentração da onipotência, onisciência, onividência do narrador. O narrador que talvez seja a principal personagem do romance burguês. Olha só, ora veja, né? O narrador que justamente é quem concentra o poder sobre o andamento do romance, é quem descreve o mundo pra gente, é quem dá esses contornos externos. Ele derruba o narrador é confuso, o narrador se confunde no tempo, se confunde com as vozes dos personagens quando eles estão pensando, eles se confundem no espaço que eles estão andando, eles se confundem com as ações que os personagens tomam, ele acha que o personagem vai fazer uma coisa e o personagem vai fazer outra, e admite no texto. É uma outra parada, mano. É uma outra fita, sacou? E por fim, o ponto 4 é que justamente nessa relação de construção de mundo internalizada pelas personagens refletida no mundo lá fora, esse mundo é extremamente dinâmico, ele muda o tempo todo. O que não muda em Berlim Alexanderplatz particularmente é a condição das suas personagens, né? São personagens pauperizadas, afetadas por toda a desgraça que a República de Weimar falhou em tentar aplacar na Alemanha pós-Primeira Guerra. E você já começa a ver abertamente a ascensão do nazismo no próprio Bieberkopf. Começa a simpatizar com muitos pensamentos nazistas, inclusive mudando sua opinião sobre judeus, por exemplo. Antes ele gostava, depois ele convivia, mas achava que nazistas tinham liberdade de expressão, tipo o monarca, e depois ele se tornou um nazistinha. Esse mundo ele é dinâmico, ele acontece, esse processo do Bieberkopf, ele acontece nos nossos olhos, mas a gente meio que não percebe. Enfim, esse conjunto de métodos, esse conjunto de procedimentos, de características, eles formam o que é uma síntese do melhor expressionismo enquanto literatura, mas uma síntese de um romance que se destaca dentro de uma própria vanguarda. Então eu tentei fazer um caminho que mostra as características dessa vanguarda e por onde ela circula e por onde ela passa. É também um material que eu venho estudando há algum tempo, não tanto quanto deveria, talvez. Aí vocês podem me dizer a partir da qualidade desse vídeo. E fica como um adendo ao episódio. E aí, aqui eu só falei do método do romance. Mas se você ficou curioso sobre Berlim Alexanderplatz, eu e Patrícia fizemos um super episódio, um dos episódios mais maneiros da história do Rede Poderosa. E vai lá conferir. Tá em todas as plataformas de streaming. Tá aqui no YouTube, inclusive, já saiu, né? Leiam Berlim Alexanderplatz, que é um livraço. Conheçam mais sobre o expressionismo alemão. Eu deixei aqui do ladinho algumas referências da bibliografia que eu usei. Tem mais uns outros artigos jogados por aí, mas eu fiquei com preguiça de colocar. Mas esses livros são bem básicos e ajudam a compreender todo o contexto que eu quis traçar. E é isso, gente. Deixa eu voltar aqui para a tela normal, né? Eu espero que tenha ficado legal, que vocês tenham curtido. Deu um trabalhinho fazer, mas é para isso que o porão existe aqui. Para eu justamente conseguir pensar essas paradas e tentar desenvolver alguns estudos que eu venho trabalhando há alguns anos, mas sempre ficam pela metade e agora eu tô no pique de começar a consolidar isso. Falem se vocês curtiram, se não curtiram, deixe aqui seu comentário, entre em contato com a gente. Eu tô realmente cansado, então pode ser que o ritmo tenha caído um pouco no final, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí se vocês querem mais, porque aí eu faço. É isso, galera. Obrigadão e tchau.